Atos 2, de 1 a 13, primeiro texto hoje, nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Muito bem, o que nós encontramos aqui nesse texto, meus irmãos? Primeira vez em que esse fenômeno sobrenatural de línguas ocorreu. Então, apenas uma explicação adicional. Esse ponto do Espírito Santo ser derramado como língua de fogo e encher as pessoas presentes vai acontecer de novo? Não, porque esse momento representa exatamente, na nossa maneira de enxergar teologicamente as coisas, esse momento representa a transição que nós vivíamos do tempo de espera pelo Messias e no que a Bíblia chama de últimos dias, que é quando nós estamos esperando pelo retorno desse Messias que um dia veio. Então, o Espírito Santo estar agora no meio da igreja, abençoando a igreja com os seus dons e com a sua presença em especial, se deve ao fato de que não havia mais o representante visível de Deus, que era Jesus Cristo. Ele foi assunto aos céus, e esse é um dado que está lá no capítulo 1, né? Se os irmãos puderem voltar lá, vocês vão ver em Atos 1:9 a seguinte narrativa. Jesus falando: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ou seja, quando Jesus deixou de estar presente presencialmente na terra, no meio dos discípulos, ele havia prometido antes que o Senhor daria o Espírito Santo para que a igreja pudesse ser então guiada por ele. Vamos lembrar dessa promessa, meus irmãos? Se todos puderem, por gentileza, voltar a sua Bíblia lá para o capítulo 14 de João, Evangelho de João, que é o livro imediatamente anterior aqui a Atos, onde nós estamos, né? Vamos ler aqui alguns versículos, e aí os irmãos vão perceber o que Jesus queria dizer com tudo isso, né? Em João 14, primeiramente, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Se alguém puder fazer essa leitura para nós, por favor. Muito bem. Então, olhando para a promessa que foi feita, o que nós podemos concluir? Que uma vez que Jesus não estava mais, ou não estaria mais com os seus discípulos, agora ele derramaria esse Espírito. E qual seria, meus irmãos, a função desse Espírito? Veja como ele é chamado nesses versículos. Primeiro, no versículo 16, o Espírito Santo é chamado de quê? De Consolador. E repare que Jesus Cristo usa aqui o termo outro, não é? Ele vos dará outro Consolador. Além do Espírito Santo, qual era o outro Consolador? O próprio Cristo, que era justamente aquele que os irmãos vão se lembrar, né? Como é que o capítulo 14 começa? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Palavras de Cristo. Cristo não estaria mais ali, outro Consolador seria enviado, e este seria o Espírito Santo. O versículo 17 o chama de quê?
o Espírito da verdade. Então veja, o Espírito Santo, meus irmãos, propriamente dito, a função dele principal não é distribuição de dons. A função dele principal tem a ver com o quê? Versículo 17. Ele é o Espírito da verdade. E onde está a verdade? Aqui mesmo em João 14, Jesus nos responde isso, né? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, meus irmãos, quando, interpretando as palavras que o próprio Jesus disse, quando você vê que Jesus está dizendo que o Espírito Santo seria o Espírito da verdade, obviamente o trabalho do Espírito Santo é conduzir a igreja a Cristo. Esse é o papel dele. Nós não temos, meus irmãos, nos dons, um objetivo diferente desse. Nós temos a exata noção de que os dons espirituais, ou seja, dados pelo Espírito, servem para conduzir a igreja pela verdade, que é Jesus Cristo. Ok? Nós temos também algumas outras coisas para dizer sobre ele, sobre o Espírito Santo, e veja os versículos agora 25 e 26. Aqui de João 14 mesmo. João 14, 25 e 26. Se a outra pessoa puder ler para nós, fique à vontade também. João 14, 25 a 26. Veja, então, observem também, irmãos, que o ministério do Espírito Santo tem tudo a ver com a parte de ensino da igreja. O Espírito Santo tem tudo a ver com o fato de nós lembrarmos e aprendermos coisas novas. E aqui, obviamente, nós podemos perceber em qual das faculdades do ser humano o Espírito Santo atua. Aqui. O Espírito Santo não é representado como sendo alguém que se manifesta em ambientes carregados de emoção. É claro que a ação do Espírito às vezes pode nos emocionar, mas prioritariamente, onde o Espírito Santo atua? Versículo 26, ele ensinará e vos fará lembrar. Para nós aprendermos e para nós lembrarmos das coisas, qual é a parte do corpo que nós temos que acionar? Então, é interessante nós falarmos sobre isso, irmãos, porque nós temos aquela tendência de achar que o Espírito Santo só se manifesta onde tem gente chorando. E não é assim. O Espírito Santo se manifesta onde as pessoas se lembram do que Cristo disse. Então, numa igreja onde se chora muito, e onde não se tem ensino da palavra e ensino de Cristo, não tem Espírito Santo. Ponto final. É isso. E é esse o ponto que Jesus nos deixa claro aqui nesses textos, tá? Ficou claro então, meus irmãos, para que o Espírito Santo seria enviado? Primeira razão, Jesus não estaria mais presente fisicamente no meio da igreja. E em segundo lugar, porque o Espírito Santo seria o guia de todos os filhos de Deus para a verdade de Jesus Cristo, ok? Certo? Então, o Espírito Santo, quando nós o vemos atuando, ele atua diretamente na nossa mente, ele atua diretamente na nossa vida através da nossa mente, para que nós sejamos convencidos de que Cristo é a verdade. E aí, irmãos, é uma coisa que você mesmo pode perceber que funciona mais ou menos assim. Por exemplo, muitas pessoas ouvem sobre Cristo e a mensagem de Cristo é uma mensagem claríssima, não é? Creia no Senhor Jesus, se arrependa, creia na sua soberania, se entregue para Ele. A gente usa esse termo, não é exato biblicamente falando, mas aceite Jesus, é o que a gente fala. Agora, por que tem pessoas que ouvem isso e de primeira elas recebem a Cristo e vivem para Cristo, transformam suas vidas, e outras pessoas demoram mais? Porque a mensagem, por exemplo, de Jesus Cristo é difícil de entender? Porque às vezes a gente entende de primeira e às vezes não? É por isso? O que os irmãos acham? Por que é então, se não é por isso? De onde? Ou seja, a questão do Espírito Santo, meus irmãos, tem a ver
não apenas com uma situação onde as pessoas ouvem e leem a Bíblia e não a compreendem. A mensagem da Bíblia é sempre compreensível. Valeu, Gé. A mensagem da Bíblia é sempre compreensível. Em que sentido? Todo mundo que ouve a pregação da palavra sabe que tem que se entregar a Cristo, sabe que tem que receber a Cristo, sabe que há uma necessidade do ser humano por salvação. Mas o fato de você saber isso não quer dizer que você admitiu isso e creu nisso. Quem trabalha o nosso coração para crer é o Espírito Santo. Ele faz isso quando ele quer, no momento dele, na hora dele, por meio da palavra. Mas vejam, como nos disse João, é o Espírito que nos faz lembrar das coisas que nós aprendemos e nos ensina. Ou seja, a atuação do Espírito é para que nós conscientemente creiamos numa mensagem que fez sentido na nossa cabeça. Ou seja, ele é aquela voz que nos impele a Jesus, que nos atrai a Jesus, dizendo creia. É o Espírito que faz isso. Nós não fazemos isso por nossa própria vontade, irmãos. É o Espírito que faz isso. Onde entram os dons nessa história? Bom, o momento teológico da igreja é assim. Jesus estava vivo, morreu, ressuscitou e apareceu para os 500 discípulos lá, conforme nós encontramos aqui em Atos capítulo 1. Aí Jesus Cristo é assunto aos céus. Jesus Cristo é elevado às alturas à vista de todos, e a partir daquele momento, a igreja agora passa a viver uma nova expectativa, que não é mais pela vinda do Messias, mas pelo retorno, porque Jesus prometeu que voltaria. Então, enquanto nós começamos a viver nesse período até que Jesus volte, esse é o período que a Bíblia chama de últimos dias. Esse é o momento onde o Espírito Santo vai atuar. Ok, irmãos? E qual é o momento em que o Espírito começou a atuar? Agora eu gostaria que nós voltássemos lá para Atos 2, e agora sim, eu acredito, estamos preparados para falar sobre esse assunto. Sobre o papel do Espírito, alguma dúvida, meus irmãos? Não? Nenhuma? Que joia. Então, continuemos. Em Atos capítulo 2, o texto diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual que é o sentido dessa expressão aqui? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. É algo que talvez eu já tenha dito, mas eu lhes peço licença para falar de novo, caso alguém aqui não se lembre. O dia de Pentecostes não é o dia onde o Espírito Santo foi derramado propriamente dito. O dia de Pentecostes era um feriado judaico, era uma festa judaica que era comemorada no 7º mês do calendário deles. Então, se você ler lá Levítico 23, do 15 ao 44, você vai perceber que existiam 3 festas fixas no calendário judeu. O Pentecostes acontecia no 1º dia do 7º mês, o dia da expiação acontecia no 10º dia, e a festa dos tabernáculos no 15º dia, e a duração dessa última festa era de 7 dias. Tudo isso, meus irmãos, era um calendário judaico, e era essa festa que estava acontecendo lá em Jerusalém no dia em que o Espírito Santo foi derramado. Agora, por que o Espírito Santo foi derramado justo no dia de Pentecostes? O que essa festa tinha que poderia caracterizar uma maneira importante do Espírito Santo ser derramado? Vamos lá para Levítico 23, por favor? Só para os irmãos verem o que é essa festa de Pentecostes, tá? Até, irmãos, me permitam aqui esse comentário. Vocês já ouviram falar nas igrejas pentecostais? Vocês já ouviram falar nesse ramo do evangelicalismo, né? O ramo pentecostal? O que eles usam para dizer que eles são pentecostais? É como se eles estivessem dizendo assim: o que aconteceu lá naquele dia em Jerusalém vai acontecer todo dia na nossa igreja. Irmãos, é um equívoco, tá? E eu vou mostrar para você por quê. Primeiro, o Pentecoste não era só esse dia. O Pentecoste era uma festa fixa. E o Pentecostes, meus irmãos, os irmãos já chegaram aí em Levítico 23? Está nos versículos de 15 a 25. Temos aí um relato do que era essa festa. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ler o texto, e aí os irmãos vão acompanhando a leitura, e depois nós vamos perguntar aqui quem é que entendeu. Tá certo? Não é prova não, tá? Fique sossegado. Diz assim o texto: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão.
até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá, com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Muito bem, o que deu para compreender a partir desse relato, meus irmãos? Primeira coisa, os irmãos perceberam que os intervalos entre as festas são sempre de 7 dias, e a primeira festa é sempre no primeiro dia dedicado ao descanso, que era o sábado lá dos judeus? Os irmãos perceberam isso? Então, a festa dos Pentecostes foi um dos dias do Senhor em que a igreja estava reunida, e no caso aqui os judeus estavam reunidos, não é? Para obedecer a esse calendário. O que se fazia nessa festa? Os irmãos conseguiram pegar pela leitura? Primeira coisa, consagrava-se ofertas pelo pecado, e aí está citando aí o bodezinho, está citando os cordeirinhos de 1 ano, mas também está citando pão e libação. Libação é oferta líquida. São todas as ofertas que eram dados em forma de líquidos, tá? Esse dado está aí no versículo 18. Ou seja, não era uma festa simplesmente na qual o tema era o perdão de pecados, mas o fato de haver pão e haver carne também era um chamado à comunhão. E essa comunhão, meus irmãos, incluía quais pessoas? Versículo 22. Quais são as pessoas que estão citadas aí no 22? Primeira, o pobre, e a segunda, o estrangeiro. O pobre e o estrangeiro. E como que eles seriam incluídos nessa grandiosa refeição que era promovida na festa de Pentecostes? O texto nos fala: quando vocês forem lá colher as matérias-primas para fazer o pão, o que cair no chão, não recolha, mas deixe. Para quem? Para o pobre e para o estrangeiro. Então, irmãos, esse aqui foi o dia, o feriado, a festividade judaica escolhida pelo Senhor para que o Espírito fosse derramado. E por que exatamente essa festa, então? Porque essa festa incluía quem? Pobres e estrangeiros. E tinha estrangeiros lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2? Tinha. Olha como Deus é sábio, né? Como é que vocês acham que o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro? Porque muita gente de todo mundo ouviu o evangelho ali. Com um detalhe: estrangeiro fala outra língua diferente da nossa, correto? Como é que eles ouviram a mensagem? Espírito Santo. Vou tentar provar isso para vocês pelo texto. Quer ver? Versículo 4 de Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aí o detalhe: segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, meus irmãos, o ponto aqui é que essas línguas não eram línguas, abre aspas, estranhas, no sentido de que elas são estranhas até na gramática. Elas são estranhas ao ouvido de quem não as fala. É como você ouvir uma pessoa falando inglês se você não conhece. Você vai achar que essa pessoa está falando coisas sem sentido, vai achar que ela está xingando você.
Agora, naquele momento, o que aconteceu? Todo mundo recebeu o Espírito Santo e falou em outras línguas. Por quê? Porque tinha estrangeiro. Esse é o ponto. O dom foi derramado sobre a igreja ali, meus irmãos, porque nós tínhamos pessoas de todas as partes do mundo, de então reunidos em Jerusalém, que eram judeus prosélitos, ou seja, judeus que abraçavam a fé judaica sem terem nascido em Israel. Tá bom? Observe aqui a relação que é feita. Em Atos 2, 9 e 10 e 11, nós temos aqui quais grupos étnicos estavam reunidos em Jerusalém naquele dia. Se alguém puder fazer essa leitura para nós, por gentileza, faça. Atos 2, 9, 10 e 11. Para um pouquinho. Então, essas eram, meus irmãos, virtualmente todas as grandes regiões do mundo daquela época. Todas estavam representadas ali em Jerusalém. E o que aconteceu naquele momento? Agora sim, Laine, por favor, o final do versículo 11. Aí está o milagre. Todos que receberam o Espírito Santo começaram a falar em outros idiomas, tá? Com tronco linguístico, com gramática, com toda a forma de se estruturar, idiomas, tá certo? E esses idiomas foram aprendidos sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Existe um debate, meus irmãos, de que o milagre foi nos ouvidos das pessoas. E existe uma outra vertente que afirma que o milagre foi na língua de quem falou. E aí nós vamos ter que chegar num acordo, né? O dom de línguas é um milagre feito na língua de quem fala ou no ouvido de quem escuta? Provavelmente, e aqui eu digo que não é uma questão fechada também, mas existem defensores muito bons das duas posições, mas a posição que eu vou adotar aqui com os irmãos é que o milagre foi na língua e não no ouvido. Tá certo? Então o que aconteceu não foi que eles estavam falando na própria língua, eles que eu digo, os apóstolos, os discípulos, e aqueles que estavam ouvindo, ouviam na língua deles porque foi feita uma tradução simultânea ali. Mas eles estavam falando na língua dos outros. Isso que aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Tá bom? Então por que o dom de línguas foi derramado sobre a igreja naquele momento? Porque existem pessoas que não falavam a língua hebraica e que estavam ali presentes e ouviram a mensagem do Evangelho. Isso ficou claro, meus irmãos? Por que o Pentecostes, então? Porque o Pentecostes era a festividade judaica que incluía os estrangeiros. Beleza? Deu para entender isso? Ou ficou uma dúvida? Ficou? Aí você vai me dizer o seguinte: existia por que o Espírito Santo fazer isso? Eu digo a você, existia. Porque o fato de haverem mais de uma língua no mundo não foi um ato de Deus? Então ele poderia resolver esse problema facilmente. Os irmãos se lembram que até Gênesis capítulo 11, todo mundo falava a mesma língua. O que aconteceu em Gênesis capítulo 11? Um negócio chamado Torre de Babel. Ou, se você quiser o significado do nome Babel, Torre da confusão provocada por Deus. Confusão por quê? Porque enquanto eles estavam construindo, o que Deus fez? Confundiu a linguagem. Irmãos, o livro de Gênesis é muito impressionante. E eu gosto muito de pensar isso. Porque, vejam, tinha uma torre sendo construída. Construída mesmo. E ela seria terminada se Deus não tivesse feito isso. Aí, imagine que você é Deus. E você está vendo que as pessoas estão construindo uma torre. E você não quer que elas construam essa torre. Por que Deus não mandou um raio igual esse aqui que aconteceu aqui hoje, que quase assustou todo mundo, e não derrubou a torre? Por que Deus confundiu a linguagem das pessoas? Por que Deus quis fazer isso para que o projeto cessasse? Ele podia ter feito, por exemplo, assim, é que já tinha caído chuva, né? Mas Deus podia ter mandado um fogo do céu, Deus podia ter mandado um anjo forte acertar os alicerces da torre e a torre ia cair no chão. Por que Deus resolveu confundir a linguagem? Por que justo isso? Qual que é a resposta para isso?
Ora, a resposta para isso, meus irmãos, é Gênesis 1. A resposta que está presente em Gênesis 1 é assim, ó. Como é que a história da criação é contada para nós? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A gente sabe que Deus criou, né? A terra estava sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. E o que o texto nos fala? E houve luz. Ou seja, a voz de Deus, que nós entendemos não era só a voz de Deus, mas era a própria pessoa de Cristo ali presente. Nós sabemos que Cristo estava lá. Mas ao mesmo tempo, irmãos, por que Gênesis nos conta que Deus quis destruir a torre confundindo linguagem? Porque Deus quis mostrar perfeitamente que a maneira correta de usar a voz, existe um contraste entre a voz criadora de Deus e a voz de confusão que os homens têm. Então, quando a gente vê Deus usando a linguagem para atrapalhar a construção, é exatamente isso que Deus está falando. A voz de Deus é criadora e a voz de Deus cria coisas boas. A voz do homem não. Então, disse Deus: haja luz, e houve luz. Os homens dizem: vamos construir uma torre. Deus não gosta. Os homens dizem: vamos, retrocedendo lá para o texto de domingo, né? Vamos, filhos de Deus, nos casar com as filhas dos homens. Deus não gosta. Então, é isso que o livro de Gênesis nos conta. Deus teve que derramar esse dom do Espírito aqui, relacionado a línguas, porque foi uma punição que Ele mesmo criou. Então, Ele mesmo conserta. Ou seja, irmãos, não precisamos temer caso nós tenhamos que pregar o Evangelho em outras partes do mundo. Porque se nós não ficarmos sabendo a falar o idioma lá, nós podemos crer que Deus vai nos ensinar e vai dotar alguém com capacidade de fazer isso. As línguas, portanto, são um entrevero para um monte de coisa, mas não para a expansão da igreja, porque Deus corrige esse problema, porque Ele mesmo criou. Tá certo? Então, é exatamente por isso que nós entendemos o relato de Atos capítulo 2. A primeira coisa que o Espírito Santo fez foi resolver o problema de várias línguas existentes no mundo, desconhecidas para uns e para outros, a fim de que o evangelho pudesse ser pregado. Quem que criou essa situação de várias línguas? Deus. Quem consertou? Deus, por meio do seu Espírito Santo. Eu estou indo de pouco em pouco, irmãos, para que vocês entendam basicamente o que é. Tá certo? Até aqui alguma dúvida, alguma questão? Agora eu vou para a questão mais polêmica do dia, tá bom? Já que essas aí foram bem assimiladas, essa próxima agora, essa sim vai ser polêmica. Estou te preparando, hein? Vai ser polêmica. Polêmica que eu digo não para nós, talvez, mas eu acho que se você tiver a oportunidade de conversar isso com uma pessoa que crê diferente de você, vai dar briga. Mas aí você resolve a briga biblicamente. Vamos ler a Bíblia, né? Vamos lá. O que acontece hoje nas igrejas, então, de as pessoas começarem a falar enrolado, é dom de línguas dado pelo Espírito Santo? O que vocês acham? Baseado nisso só que a gente viu, você acha que dá para responder isso de uma forma bem, sabe, convicta, ou nós temos que ter mais elementos? Por isso que eu falei que é polêmico, mas não se preocupe, a câmera está focada só em mim, ninguém vai ver você. Dá para a gente já concluir definitivamente, decisivamente, ou nós temos que ganhar mais informações da Bíblia? O que os irmãos acham? Hoje nós estamos aqui para discutir esse assunto. E aí? Porque tem igrejas que tem isso, né, irmãos? Na nossa não tem. Eu acho que vocês já perceberam isso, principalmente porque, pelo menos no ponto em que nós nos encontramos, vocês que estão aqui já frequentam a igreja faz bastante tempo, não só essa, mas talvez outras, e vocês nunca viram isso, né? Ou já? Às vezes já também, né?
dele. Uhum. Uhum. Com esse pequeno equívoco, assim, entendi. E eu também o que eu tô querendo dizer, irmãos, até aproveitando esse gancho da Elaine, é poder dizer o seguinte: eu não estou querendo dizer que as pessoas que caem nesse erro, que hoje a gente vive um negócio assim de estereótipo muito forte, né? Então a gente diz que o cara que não pensa com nem a gente é isso ou é aquilo. E não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando que uma pessoa que acha que fala e não fala, biblicamente falando, não vai ser crente. Ela tem ali uma maneira de entender as coisas que é reflexo do meio onde ela está, mas que no futuro o Espírito Santo pode ensiná-la e vai ensiná-la pela palavra, pela interpretação correta das coisas. Pois bem, eu quero então fazer com vocês aqui o seguinte. O que se verifica, meus irmãos, em relação ao dom de línguas, é que existiam pessoas lá no livro de Atos que falavam outros idiomas humanos e o Espírito Santo as capacitou a entender aquilo que os apóstolos falavam na língua nativa deles. Tá? Então, qual é o pressuposto disso? Que os idiomas que eles falavam eram idiomas humanos. Idiomas, línguas. Ah, mas e o negócio da língua dos anjos? Eu vou tentar agora falar sobre isso para os irmãos entenderem, tá? Por isso que eu falei que é polêmico, então preste atenção. Polêmico, hein? Vou entrar em polêmica aqui com vocês. Derramadas do Espírito Santo, meus irmãos, no livro de Atos, não aconteceram só no capítulo 2. Nós podemos verificar outras duas, tá bom? E essas outras duas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas, aproveitando que hoje é quarta, então a gente pode navegar por mais textos, né? Vamos para Atos capítulo 10, por gentileza. Então guarde, Atos 2, Jerusalém, estrangeiros envolvidos. Agora, abra sua Bíblia em Atos 10, por favor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todos eles e daí a gente discute depois que for lido, tá bom? Então guarde aí, Atos 2 é o primeiro, Atos 10, segundo momento em que o Espírito foi derramado, tá? Atos 10, 44 a 48. Mas eu vou ler aqui só os 3 primeiros para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, leia-se, judeus, que vieram com Pedro, leia-se, também judeu, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Certo? Esse é Atos capítulo 10. Agora, irmãos, Atos 19, por favor. Pode abrir lá também. Atos 19. Hoje é o dia de jogar a lenha na fogueira e apagar. Em Atos 19, nós temos ali agora o apóstolo Paulo envolvido. Atos 19, de 1 a 7, por favor. Vejam só o relato. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Ok. Pois bem, o que as manifestações do Espírito de Atos 2, Atos 10 e Atos 19 têm em comum, na opinião dos irmãos? Só não diga coisas do tipo nada, porque tem a ver. O que você pode perceber em Atos 2
que também acontece em Atos 10 e que também acontece em Atos 19. Pregação, claramente. Outro elemento, se tiver outro, né? Às vezes não tem, mas eu creio que tem. Qual outro? O Espírito Santo veio sobre eles, segundo elemento. Terceiro elemento. O que essas três ocasiões tiveram em comum? Falavam em outras línguas, porque o texto deixa claro, mas nenhum desses textos deixa claro que a língua dos anjos não era, e eu vou tentar mostrar para você por que não era. Quarto elemento. Meus irmãos, na minha opinião, o principal dos elementos. Vocês repararam que o Espírito Santo só foi derramado onde tinha gentios? Perceberam? Em Atos 2, a igreja recebeu o dom do Espírito Santo para pregar para os gentios. Em Atos capítulo 10, Cornélio, lá na cidade de Jope, recebe o Espírito Santo, juntamente com os que creram juntamente com ele, através de Pedro. E eles estavam falando em outras línguas, por quê? Por uma questão simples. Pedro era judeu, Cornélio não. Outra coisa, em Atos 19, Paulo estava em Éfeso. Em Éfeso, meus irmãos, também não se fala hebraico. Então, quando Paulo chegou lá, e ele, obviamente, por ser um cidadão romano, falava grego, então é bem provável que ele tenha se comunicado em grego ali em Éfeso. E aí, Paulo percebeu que eles foram batizados no batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, mas eles não tinham sido batizados em nome de Jesus. O que Paulo fez? Batizou-os em nome de Jesus, batismo de arrependimento, e aí eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado em Atos, meus irmãos, nessas 3 vezes, em Atos 2, Atos 10 e Atos 19, nós temos ali gentios. Pessoas que não falavam o idioma dos apóstolos. Gentios, ou seja, pessoas que não tinham nascido em Israel. Então, o dom de línguas que eles receberam foi justamente o dom que os capacitava a falar em outros idiomas humanos, a fim de que o evangelho pudesse chegar onde eles estavam. Deu para entender isso? Então, meus irmãos, quando a gente vê o tratado que Paulo escreveu sobre as línguas em 1 Coríntios, nós temos que entender que Paulo estava falando de idiomas humanos, hebraico, grego e quaisquer outros que pudessem acontecer. Como é que eu sei isso? Porque em Atos a gente percebeu, esse é o primeiro argumento, só gentios, naquele contexto onde o Espírito Santo estava sendo derramado. Segunda coisa, que agora é o argumento de Coríntios que eu quero dar. O primeiro ficou bem compreendido, irmãos? Tranquilamente? Então agora, em Coríntios 12, 13 e 14, os irmãos que quiserem podem abrir a Bíblia lá, e se você não quiser, abra mesmo assim, porque eu estou mandando. Ai, ai. 1 Coríntios 12, 13 e 14, que é quando Paulo vai falar sobre os dons, e depois no 14 ele vai citar exatamente as línguas. Dado interessante para você. A palavra línguas acontece e ocorre 21 vezes em 1 Coríntios 12, 13 e 14. E não tem nenhum outro lugar do Novo Testamento onde elas apareçam novamente. Ou seja, a carta na qual Paulo fala sobre o dom de línguas é só a carta aos Coríntios. Só, em mais nenhum outro lugar. Por quê? Justamente aqui e não em outro lugar. Meus irmãos, Corinto era uma cidade diferente das outras, porque Corinto era uma cidade portuária. Logo, pessoas com os seus barcos e as suas embarcações, mercadores, comerciantes, eles recebiam gente de todas as partes do mundo ali também. Então, eles tinham que receber essa questão do dom de línguas ali, porque as igrejas que eram constituídas em Corinto eram igrejas que receberiam estrangeiros. Então, eles precisavam desse dom de línguas lá. Ah, mas como é que eu sei que essas línguas não eram língua dos anjos? Então, pastor, o senhor está falando que não existe língua dos anjos? Polêmica. É exatamente isso que eu estou falando. E eu vou tentar explicar isso com base no texto em que Paulo cita a língua dos homens e dos anjos. 1 Coríntios 13, 1. Quem quiser, pode ler para a gente esse texto, por favor. 1 Coríntios 13, 1. Muito bem. Alguém olha para isso aqui e diz, está vendo, pastor?
língua dos homens e língua dos anjos. Então como é que não tem? Agora eu digo para você, o que Paulo estava querendo, meus irmãos, dizer com ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine? O que Paulo quis dizer com isso? Ora, o nosso ponto de vista, irmãos, é que Paulo não quis dizer que é possível ter língua dos homens e língua dos anjos. Mas Paulo diz, ainda que eu soubesse falar todo tipo de linguagem existente nesse mundo, se eu não tivesse amor, não seria nada. Então o que nós cremos que Paulo está fazendo aqui? Paulo está exagerando, assim como ele faz no versículo 2 e no versículo 3. Versículo 2 diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Irmãos, isso é possível? É só você pensar, tem como uma pessoa conhecer todos os mistérios e toda a ciência? Tem como? O que você acha? Não tem. Por isso, nós cremos, Paulo está exagerando no 1, Paulo está exagerando no 2, e Paulo está exagerando também no 3, porque no 3 está escrito assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o que nós cremos que está acontecendo aqui? Meus irmãos, Paulo está lançando mão de situações hipotéticas, dizendo que você pode até buscar e tentar ser o melhor em todas as áreas e ter todos os dons possíveis, mas Paulo está dizendo, se você não tiver amor, qual a conclusão que ele chega? Se não tiver amor, nada serei. Então, meus irmãos, Paulo está exagerando. A Bíblia não dá nenhuma, mas absolutamente nenhuma evidência de que existe uma língua dos anjos. Não tem. E olha, eu vou contar uma coisa que eu descobri para vocês, está gravado. E depois, se vocês tiverem essa capacidade, essa possibilidade, melhor dizendo, podem procurar para ver que é verdade. Nós temos Bíblias de estudo. Uma delas é a famosa Bíblia de Estudo de Genebra. Eu acho que alguns aqui têm essa Bíblia, né? Muito boa, muito excelente e tal. Os pentecostais também têm as suas Bíblias de estudo. Uma dessas Bíblias de estudo se chama Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, lançada pela editora da Assembleia de Deus, ou CPAD. Essa Bíblia de estudo, como todas as outras, tem notas de rodapé, ali nos pés das páginas, onde vai ter umas explicações sobre os versículos. Vocês acreditam que essa Bíblia de aplicação pessoal da CPAD explica 1 Coríntios 13:1 exatamente do jeito que eu expliquei para vocês? Eu descobri isso com o pastor Aldey, que é lá da Betel. Ele está recebendo lá na igreja dele algumas pessoas que vieram da Assembleia de Deus, está passando pela classe de catecúmenos, e um dia eles estavam falando sobre isso porque uma das pessoas fez a pergunta, pastor, o que a igreja presbiteriana crê sobre essa coisa de dons? Aí ele começou a explicar, aí ele abriu nesse texto, leu a explicação da Bíblia dele, aí ele falou assim, leia na sua. E era uma moça que estava lendo, ela leu primeiro para ela mesma, em voz assim, silenciosa, e fez assim, me enganaram, pastor. Porque a CPAD, por ser da Assembleia de Deus, é uma editora que tem esse pressuposto de que existe esse dom. E eles estão vendendo Bíblias que diz que não tem. Então, quando você procurar lá a Bíblia de aplicação pessoal, peça para ver 1 Coríntios 13:1, a explicação que tem lá no rodapé, você vai ver exatamente a mesma explicação que nós estamos dando aqui. Por isso, meus irmãos, onde nós queremos chegar com tudo isso? Aí agora é para a polêmica ficar bem fixada. Essa coisa do dom de línguas nas igrejas que nós temos por aí é verdadeira? Com toda e maior absoluta certeza, não é. E tem uma razão para isso. Quantos aqui que estão presentes não falam português? Todo mundo fala português aqui? Então levante a mão, quero ver. Todo mundo fala português aqui? Escrever às vezes nem tanto, né? Mas fala português certinho? Fala. Meus irmãos, por que o dom de línguas precisaria acontecer aqui? Se todo mundo fala a mesma língua. Em Coríntios não era, em Corinto, na verdade, não era uma situação comum, porque eles eram uma cidade que recebia gente de todas as partes do mundo. Logo, o dom de línguas era preciso naquela igreja. Aqui entre nós, não é preciso. E eu finalmente encontrei a explicação pela qual eu nunca vi dom de língua
Porque se aparecer uma pessoa aqui, meus irmãos, que fala inglês, eu vou conseguir me comunicar com ela e os que falam inglês também. Se aparecer uma pessoa aqui na igreja que fala espanhol, essa pessoa vai poder se comunicar com aqueles que entre nós falam espanhol. Mas se aparecer algum árabe aqui, ninguém de nós fala árabe, irmãos. Então, nós podemos crer que o Espírito Santo vai levantar alguém e vai poder fazer a obra do Evangelho chegar naquele coração. Um detalhe interessante também. A Assembleia de Deus, que é uma denominação pentecostal, surgiu nos Estados Unidos, e quando eles vieram para o Brasil, em 1940, eles chegaram em Manaus. Os 2 missionários eram americanos, logo falavam inglês. Vocês acreditam que quando eles chegaram aqui no Brasil, isso está na história, no site da Assembleia de Deus, para você ver lá, com todas as letras. Os missionários chegavam, eles falavam inglês, e obviamente naquele tempo Manaus era uma cidade muito pobre, lá no Amazonas, capital do Amazonas, ninguém entendeu nada do que eles falaram. Cadê o dom de línguas? Não teve. Com um detalhe interessante, meus irmãos, quase 100 anos antes, em 1869, Simonton chegou no Brasil, missionário presbiteriano, chegou no Rio de Janeiro, e o que ele fundou? Uma escola. Ele não falava português também, mas ele conseguiu se comunicar com a igreja brasileira, com os brasileiros que viviam no Rio de Janeiro, que era a capital do Império Brasileiro naquele tempo, que era uma monarquia. Você vê que coisa interessante? Os primeiros 4 alunos que Simonton teve desse seminário foram brasileiros. Um deles foi o fundador da Igreja Presbiteriana Central, Antônio Pedro Cerqueira Leite. Foi aluno de Simonton no Rio de Janeiro. Simonton não falava português, detalhe. Eu falei que hoje eu vim disposto à polêmica aqui. Então, irmãos, o que nós entendemos? O dom de línguas é específico de uma situação na qual nós temos contato com pessoas de outras partes do mundo que não falam o nosso idioma, mas eles vão ouvir a mensagem. Nós podemos ter certeza que a nossa mensagem vai ser clara a eles, e eles vão entender isso na língua deles, se não tiver ninguém que fale essa língua. Porque naquele tempo não tinha escola de idioma, não tinha professor particular de outros idiomas, não existia isso. Então, o que o Espírito Santo fazia? Ensinava sobrenaturalmente. Certo, irmãos? Então, não existe esse negócio de língua dos anjos. Esse monte de blá 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 enrolado que você vê por aí não é o dom de línguas, por uma simples razão: ninguém entende nada. Então eles usam assim o argumento de mas a Bíblia fala, e esse é o meu argumento final, tá? A Bíblia fala que tem o dom de línguas e tem o dom de quem interpreta, não tem? Eu vou tentar agora explicar isso para você, tá bom? E nós estamos então na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 14. O ponto onde Paulo fala especificamente sobre isso, meus irmãos, é dos versículos de 26 a 40, tá certo? Vamos ver aqui o que acontece. Eu acredito que seja muito interessante que a gente leia tudo, mas apenas para nós ganharmos tempo, eu quero ler só o 26, 27 e 28, para a gente poder tentar encerrar essa questão. 1 Coríntios 14, 26, 27 e 28 diz assim: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O que esses 3 versículos querem dizer? Alguns vão ler e vão falar: tá vendo? Então, para um Deus dá o dom da interpretação, para outro Deus dá o dom da língua mesmo. Não é? Eu digo a você, não. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, inclusive, é o seguinte. Eu queria que alguém lesse agora o 27. Que alguém aqui lesse o versículo 27 para mim. Por favor. Muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que Paulo está colocando um limite no dom. Porque o que a gente percebe nas igrejas por aí é que quando um começa, parece que a igreja inteira entra nesse transe. Isso é mentira. Isso é falso. E por isso que o apóstolo Paulo fala assim: que não sejam mais que 2 ou quando muito 3. A impressão que dá é que eles estão tentando dizer o seguinte: que quando Deus acende uma
uma fagulhinha aqui, assim, nesse ponto, aí a igreja inteira pega fogo e todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. Isso não acontece. Paulo põe um limite no dom. 2 ou quando muito 3. Outra coisa que também é muito importante aqui. Paulo ressalta a necessidade de alguém interpretar por quê. Porque os irmãos se lembram qual era a questão corrente aqui em Coríntios? Por que Paulo escreveu o capítulo 13 sobre amor e o capítulo 12? Porque algumas pessoas estavam dizendo que só porque elas não serviam para determinadas coisas dentro da igreja, elas se consideravam fora do corpo. Então o que Paulo está dizendo é que no capítulo 12, que foi o que a gente falou aqui insistentemente nas últimas semanas, é que você tem o seu lugar no corpo, ainda que você não tenha aquele dom específico, mas você tem o seu lugar e o seu papel. E o que é mais importante para nós buscarmos não é a questão dos dons propriamente ditos, porque eles são distribuídos pelo Espírito Santo, mas Paulo nos ensina a buscar o quê? Amor. É por isso que ele diz: se ninguém interpreta o seu idioma, fica quieto. Porque a questão do idioma é edificação. Ou seja, é tornar a palavra inteligível, compreensível. Para isso que serve esse dom. Se você começar, Paulo diz assim, se você começar a falar numa língua que ninguém entende, quem estará sendo edificado além de você mesmo? Ninguém. Então fica quieto e fala com Deus. Você pode inventar o idioma que você quiser para falar com Deus. Deus vai entender. Agora, a igreja aqui ao seu redor não vai entender. E meus irmãos, essa foi uma explicação que eu li. Eu só não lembro quem escreveu o artigo. Mas a questão é a seguinte: por que Paulo ressalta a importância de alguém falar em língua e de alguém interpretar? Para não haver falsificação do idioma. Porque assim, se eu começar a falar inglês aqui, e ninguém aqui entende inglês, por exemplo, você vai achar que eu estou falando inglês, ainda que eu repita a mesma frase, por exemplo, que é aquela da televisão famosa, né? The book's on the table, the book's on the table. O livro está em cima da mesa. The book's on the table, the book's on the table. Se você não fala inglês, você vai achar que eu estou fazendo um discurso eloquentíssimo aqui, ó como eu falo inglês. Mas se tiver alguém que fala aqui, essa pessoa vai falar: viu, pastor, por que o senhor está falando que o livro está em cima da mesa o tempo inteiro? Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo tem certeza, meus irmãos, que o idioma é um idioma humano, e por isso ele diz: vai ter pessoa que fala esse outro idioma, então ela pode ser capaz de interpretá-lo completamente. É para não ter falsificação. Se eu começar a falar do jeito que é feito aqui, você pode levantar 2 ou 3 pessoas que cada uma vai achar que tem a interpretação correta porque eu estou falando aqui. Não, meus irmãos, não. O apóstolo Paulo defende essa tese por causa do seguinte: versículo 40, ele encerra, esse capítulo 14 dizendo assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Provavelmente Corinto tinha o mesmo problema que as igrejas pentecostais tinham, ou tem, que é essa coisa de culto sem ordem. E eu digo a vocês, eu já tive a oportunidade de pregar numa igreja pentecostal. Meus irmãos, não dá para orar. Não dá para orar. Eu não consigo. Porque é muita gente falando ao mesmo tempo. Eu não consigo me concentrar. Eu confesso uma dificuldade minha com você. Eu prefiro o nosso jeito, porque daí um fala e o resto entende, né? Não é para ficar quieto, então, tipo, shh, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é ordem e decência. Uma pessoa está fazendo oração, a gente tem que entender o que essa pessoa está dizendo. E aqui não há necessidade de dom de língua, porque aqui todo mundo fala português. Não é? Então, é isso que acontece. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta aqui. Existe, então, esse negócio de língua dos anjos? Não tem. Todos os idiomas, meus irmãos, são idiomas dados de maneira sobrenatural por Deus, mas são idiomas humanos. Tá bom? O mais próximo de uma língua dos anjos, na minha opinião, se existisse, seria o idioma que era falado antes de haver a Torre de Babel, porque todos nós estaremos no céu com gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. Como é que a gente vai fazer para se entender lá? Eu acredito que é isso que vai acontecer. Nós vamos voltar lá para aquele idioma inicial, onde todos, de onde todos vieram, não é? Eu acredito que seja essa a situação. Me fiz entender, meus irmãos? Então,
eu tentei estudar esse assunto de uma maneira que a coisa ficasse prática, assim, para nós. Por que então que não tem dom de línguas aqui na nossa igreja? Primeiro, porque não tem ninguém que não fala português. E segundo, porque essa é uma demanda necessária apenas em casos específicos. Não é necessário que tenha todos. E, irmãos, uma coisa muito interessante que eu também acredito que é muito importante de ser dita. Você acha que o apóstolo Paulo tinha dom de línguas? Em algum lugar nas cartas de Paulo você encontra alguma referência pequenininha que seja de que Paulo tinha esse dom? Pois é. Mas o erro é justamente nós pensarmos que todo mundo vai ter. Não. Ou você consegue provar para mim biblicamente que Paulo tinha esse dom? Ele tinha outros, né? Ele curava pessoas, por exemplo. Mas o dom de línguas ele não tinha. Veja só. Então, o que eu penso, meus irmãos, é que nós temos que tratar dessas coisas bem detidamente, o máximo que a gente conseguir, para a gente poder também ter certeza de que o Espírito Santo está aqui. Que a gente não tem essas coisas aqui, mas o Espírito Santo está aqui. Porque aqui nós falamos sobre a palavra e a palavra convence os corações por meio do ministério dele. Se tiver alguém que fala outro idioma aqui, essa pessoa, com certeza, no meio onde o Espírito Santo habita, será edificado da mesma maneira que nós que falamos português também seremos. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa a ser dita sobre tudo isso, meus irmãos? Tentei ser o mais objetivo possível, sem muito rodeio, mas é que a gente tinha que tratar a coisa de um jeito mais amplo possível, né? Alguma pergunta? Claro. E olha, eu conheço, e é verdade, eu conheci já casais assim que eles abandonaram a igreja pentecostal porque eles queriam muito dom de línguas na sinceridade assim do coração deles. Eles pediam para Deus, Deus dá para nós, Deus não dava. Aí eles ouviram lá do líder da igreja que eles não eram crentes. Então eles deixaram a igreja porque eles ouviram isso da liderança deles. Ah, não tem dom de língua? Então não é crente. Aí eles foram conhecer a verdade, a palavra, foram ler a palavra e se deram conta de como que as coisas funcionam. Então é muito importante isso ser dito, porque às vezes também nós presbiterianos seremos tidos por nós mesmos como crentes de segunda categoria, porque a gente não tem essas coisas aqui, né? Então, os que têm estão lá no topo. A gente que não tem, que a gente só gosta de estudar, dizem eles, então a gente está no patamar de baixo. Irmãos, não. Não. Isso é coisa de menino, isso é coisa de gente imatura. Por isso que Paulo escreveu essa carta aqui. Ele vai dizer, o que é muito importante é que as pessoas sejam edificadas, que a palavra seja pregada. Logo, o culto tem que ter ordem. Sem essa coisa de cada um querer falar, de ter salmo. E isso eu acho muito interessante também, porque o texto que nós lemos aqui de Coríntios 14, né? Paulo está mencionando claramente, olha, a igreja é multicapacitada com dons, mas o culto não tem espaço para todos os dons ao mesmo tempo, na mesma hora. Então, se você tem profecia, se você tem doutrina, Paulo falando para eles lá, não vai acontecer tudo na mesma hora, gente. Não é claro que, como eu disse, cantar não é dom espiritual, pregar não é dom espiritual, não é. Mas se a gente fosse usar o mesmo princípio de Paulo, a gente podia aplicá-lo com muita precisão a essa coisa. Você quer cantar? Por que tem que cantar em todo culto? Você quer falar? Por que tem que ser todo culto, toda hora? Você acha que agora a igreja vai virar um lugar para você vir e se você sabe ensaiar coral, então o seu coral tem que cantar toda hora e você tem que estar lá na frente toda hora e você tem que falar toda hora? Não. Porque no caso da nossa igreja, a gente não tem 2 corais, né? Mas em igrejas que tem 2 corais, por exemplo, o coral de senhoras e o coral de adolescentes, é uma briga para ver quem que canta no culto e quando tem 2 grupos de louvor, a mesma coisa, quem que vai tocar e tal. Não, todo mundo tem que tocar todo o culto, aí o culto fica desse tamanho, gigante, e a pregação da palavra tem que ser bem curtinha, porque senão as pessoas não vão... Como eu disse, tocar, cantar e pregar não são dons espirituais. Mas se a gente aplicar o mesmo princípio de Paulo, a gente vai chegar no mesmo ponto. Não é toda hora.
É igual a gente brinca aqui no grupo de louvor às vezes. Tem hora que a gente canta 4 músicas, tem hora que a gente canta 3. E aí alguém, não vou dizer quem, mas sempre pergunta, mas não é 4? Não tem que ser 4? O louvor não tem que ser 4 músicas? Eu sempre digo, não, porque é o pastor que manda na liturgia. Quando eu estou meio nervoso eu respondo isso, sabe? Mas às vezes eu digo, são coisas que a gente cria, são convenções que a gente cria. Se não for ter banda e for ter outra coisa, que tenha. Se for só para ter banda e não ter outra coisa, que tenha. Mas o objetivo é a pregação da palavra. E isso é inquestionável, é inegociável no culto. E é isso que Paulo está ensinando para a gente. Obrigado, Laine. Mais alguma coisa, gente, sobre isso? Claro, fique à vontade. Fique à vontade. Eu acho que ali existe um misto de sinceridade, porque as pessoas que estão ali, geralmente elas são criadas dentro de um contexto onde elas se cobram para que isso aconteça, porque isso é a prova de fé delas. Então, o que acontece é que Deus não é glorificado, porque como o texto deixa muito claro para a gente que Deus quer o culto com ordem e decência, um culto que não tem essas coisas não pode glorificar o Senhor. Então, existe esse elemento carnal dentro da liturgia e das coisas que acontecem lá, mas eu acredito que a maturidade na palavra vai levar essas pessoas a reconsiderarem a postura delas. Tem igrejas, assim, Corinto era uma igreja que tinha sérios problemas com carnalidade, mas Paulo não os considerava, por exemplo, uma igreja, uma sinagoga de Satanás, uma igreja falsa. Paulo os considerava uma igreja verdadeira, que tinha que corrigir esses problemas. Então, eu também não vou ser, vamos dizer assim, extremista em falar que essas igrejas não têm crentes. O que acontece é que quando uma igreja, isso também está na nossa confissão de fé, não foca o seu serviço na pregação da palavra de forma pura, ela se torna uma igreja menos pura. Então, uma reforma é necessária para que a Bíblia volte a ser o centro do culto. Então eu digo que é isso que acontece. Quando a pregação da palavra não é o centro do culto, Deus não é o centro do culto, e eu, como ser humano, passo a ser. Exatamente. É uma hipnose coletiva, é um transe coletivo, porque sempre que acontece esse fenômeno, e esse é um dos motivos também pelos quais os pastores lá pregam 2 horas, com altas impostações de voz e com música de fundo. Porque tem todo um contexto para sensibilizar. Essas pessoas, quando elas fazem seminário, eu acredito, são formadas nessas coisas. Sabem manipular bem essas coisas. Na hora que a música sobe, eu também subo. Na hora que a música acalma, eu também acalmo. Eu acho que eles recebem um treinamento muito bom sobre isso. Agora, nós, por exemplo, na IPB, recebemos um treinamento bíblico, para estudar a Bíblia. Não que eles não façam isso, mas é que a prioridade aparentemente não é essa. Então é uma emoção. Eu acredito que lá há pessoas sinceras que estão verdadeiramente buscando isso porque elas querem provar que elas têm fé, que elas creem em Cristo, mas elas estão fazendo do jeito errado. E é a Bíblia que corrige isso com toda certeza. Tá bom? Então eu vou perguntar para a Laine primeiro se ela tem mais alguma coisa. Aí eu abro para os outros. Pois não, dona Circe. Vamos lá. Isso no ramo católico se chama renovação carismática. Eles estão tentando imitar os pentecostais, e é uma ala meio nova na Igreja Católica. Os tradicionais na Igreja Católica, tipo um papa igual foi o Bento XVI, que era super assim, fundamentalista, ele não aceitava isso. Agora o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, esses papas que vieram antes, eram super abertos, assim. Então eles dialogavam com a teologia da libertação, que é fruto do esquerdismo, marxismo cultural. Eles permitiam essas coisas, tudo porque eles querem tornar o culto inclusivo. Inclusive, uma vez, Ana Circe, na TV Canção Nova, eu não lembro o que eu estava fazendo lá, acho que eu estava assistindo debate que eles também promovem debate político, né, na época de eleição. Aí eu estava lá, de repente, estava fazendo uma propaganda, assim, entre os intervalos. O curso do padre fulano para você aprender a falar em línguas. Aí a lição porque a lição 1 era assim, é para você falar, por exemplo, fonemas que terminam com A, tipo A, Ba, Cá, Lá, Fá,
e aí você junta essas coisas e forma uma palavra, e aí você só vai falando, e aí você forma a palavra. É isso. Isso, com todo respeito, é uma palhaçada. Mas é isso que tem sido ensinado por aí. Por isso que a gente costuma brincar com isso, né? O decanta la bacia, chupa balachita, ou chupa bala house, é mais moderno, e assim por diante. É isso que a gente aqui no nosso meio costuma brincar, porque vira, né, uma coisa. Mas isso acontece sim na Igreja Católica. O nome disso é renovação carismática. Tem uns que são... Tem hora que tem templos assim que abraçaram essa teologia que parece uma igreja pentecostal quando você entra. O padre levanta, todo mundo levanta e começa a falar. Depois o padre senta e fica tudo calmo. Assim, pá! E aí depois quando o padre fala alguma coisa, aleluia, não sei o que, parece uma igreja evangélica. Em algumas, de fato, é verdade. Mais alguma pergunta, irmãos? Ou consideração? Olha só. Uhum. E isso, obviamente, abre muito precedente, né? A pessoa, às vezes, é um péssimo pai, uma péssima mãe, mas chega na igreja e começa a falar em língua, pronto. É o líder da igreja, o obreiro. Olham para ele assim, esse cara é uma bênção, seu irmão é uma bênção, né? É isso que, infelizmente, é uma banalização mesmo, muito grande. Seu Dito, o senhor quer aproveitar também, já que todas as mulheres aí fizeram uma pergunta, o senhor também quer fazer uma pergunta? Então tá bom. Mais alguma pergunta, irmãos? Só checando o horário aqui para ver se a gente não... Mais alguma pergunta? Todo mundo entendeu então o que é o dom de línguas? Ai, que bom. Então agora você chega para os irmãos que não puderam vir e diz para eles, quem não veio, perdeu. Na verdade nem tanto, porque vai ser gravado, né? Está sendo gravado. Então não foi tão grande assim a perda. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé então para nós terminarmos?